galerinha, estou de volta, professor Fábio Mangueira, professor de Educação Física da Rede Municipal de Itabaianinha. Lembrando que estamos ainda em tempo de pandemia, use máscara, álcool em gel, certo? E não aglomere. Hoje a gente vai falar um pouco sobre esses esportes aqui, esporte de lutas, né? E aí no esporte de lutas a gente vai dar um grande passeio, né, sobre várias coisas, né? Então, o tema da aula hoje é variações dos elementos de luta no mundo, né? Então, primeiro, o que seria lutas, né? Lutas são disputas em que os oponentes devem vencer seu adversário, com técnicas e estratégias de desequilíbrio, imobilização ou exclusão de um determinado espaço. Professor, não entendi bem. Vamos lá, algumas lutas falando sobre isso. Desequilíbrio. Quais são um tipo de luta? Tem aqui no fundo, judô. Utiliza pelo desequilíbrio, né? Imobilização, jiu-jitsu, né? Exclusão de um determinado espaço, sumô, né? Utilizando combinações de ações de ataque, em outras palavras, você tem que atacar o seu adversário e, ao mesmo tempo, se defender. Então, lutas são disputas em que os oponentes devem vencer seu adversário com técnicas e estratégia de desequilíbrio, imobilização ou exclusão de um determinado espaço, né? Utilizando combinações de ações de ataque ou defesa. E isso, o que são luta. Mas, toda vez que a gente fala em luta, gera-se sempre uma dúvida. O que são lutas e o que são brigas, né? É bastante comum a gente ficar, né, no nosso dia a dia, né, e as pessoas leigas sempre têm essa questão de diferenciar as lutas das brigas. Então, qual é a diferença, professor? A diferença de uma para a outra está que as brigas não possuem regras e também não possuem respeito ao adversário. Já nas lutas, em geral, tem-se um grupo de regras a serem seguidas, como também o respeito ao adversário é muito grande, né? Então, sempre coloque brigas, não tem regras, lutas, regras, né? Tem uma conduta para se lutar. Nas brigas, não se tem conduta. Em outras palavras, não se tem regra. O que vale é o instinto. Então, vamos colocar aqui uma imagem, né? A gente vai colocar duas imagens para vocês diferenciarem o que é uma briga de uma luta. Na imagem 1, você percebe que tem 4 pessoas, né? E um senhor com um bastão, né? Tentando agredir essas 4. Primeiro, o número é maior do que uma pessoa só. Então, já há uma desvantagem, já não tem uma regra específica. Segundo, o uso de uma arma, né, que seria o bastão, contra pessoas que estão desarmadas. Falta de regra também. E a outra questão é a falta de respeito, né, desse cidadão ou dos outros contra ele, né? Então, não existe um respeito na briga. Já na luta 2, você vai ver que existe né, um fardamento específico para a luta. Os dois estão utilizando bastões de madeira protegidos um contra o outro. Todos dois com bastões de madeira. E uma questão muito importante nessa figura nessa imagem, é a figura do árbitro. Então, é uma das coisas que a gente
pode perceber. Professor, e o que é que traz em comum nessas duas imagens? O uso do bastão. Só que na primeira imagem, esse uso do bastão não existe uma regra. Na segunda imagem, você verá que existe uma regra, porque tanto um quanto o outro estão usando bastões, né? Cada um tem sua posse do bastão. Então, na briga, o que vale é o instinto de defesa. Na luta, o que vale é a conduta e o respeito às regras e ao adversário, né? Passando isso, quando surgiram as lutas, né? Não tem um consenso falando sobre quando surgiram as lutas, né? Mas as datações mais antigas de 3.000 anos antes de Cristo, né? Que são situações registradas em estatuetas. Eu, particularmente, professor Fábio, acredito que as lutas começaram na pré-história. Por quê? Porque a partir do momento que o homem forma tribos e precisa se defender e defender sua tribo, ele começa a utilizar de estratégias e de treinamento para poder defender sua tribo. Então, na minha visão, mas na visão na nomenclatura, né, nos livros, trazem que é de 3.000 a.C. E foi através da confecção de estatuetas que perceberam isso. Então, aí está uma imagem de uma estatueta com lutas, né, no Antigo Egito. Então, não existia o treinamento que hoje tem, mas que já existiam lutas naquela época. Professor, e como é que se deu a divisão das lutas no mundo? As lutas pelo mundo. Na tabela abaixo, para a gente entender bem, eu citei alguns países e as suas lutas de origem, né? No Japão, judô, sumô, karatê, kendo, kenpo, aikido e etc. Na China, Taichuan, Kung Fu, Full Contact. Na Tailândia, boxe tailandês, Muay Thai. Na Coreia, Taekwondo. No Brasil, MMA, capoeira, jiu-jitsu. No Israel, Krav Maga. Nos Estados Unidos, boxe. O que é que, se vocês notarem, os países orientais, né, ele tem um maior número, né, de lutas. Veja aqui, ó, 1, 2, só no Japão, 3, 4, 5, 6, né? E aqui eu ainda não coloquei o sumô, já são 7, né? Mais os da China, 3 são 10, mais o Taekwondo, 11, mais na Tailândia, o boxe tailandês e o Muay Thai, aí são 13, contra 1, 2, 3, 4, 5 do Ocidente, né? E por que, professor? Por que acontece isso? Porque no Oriente tem tanta luta. Por que se desenvolveu tantos estilos de luta? Simples. Uma, por causa da questão geográfica, né? Os países orientais, até quase 1780, eles eram isolados. O Japão só vai ter contato com a civilização ocidental rotineiramente em 1882, né? Se você analisar, em 1882, o Brasil já estava quase, quase indo para a República, né? O contato tardio com outros países do mundo, isso favoreceu por causa da questão geográfica, e um fator primordial, o não uso da arma de fogo.
favoreceram que esses países, né, pudessem desenvolver lutas. Por quê? Porque para eles, né, poderem se defender, seja nas suas tribos, nos seus clãs, nas suas comunidades, eles não tinham a arma de fogo, eles deveriam se desenvolver uma forma de luta para poder se defender de perigos que viessem de outros espaços. Então, esse contato tardio com outros países do mundo e o não conhecimento da arma de fogo fez, por exemplo, que o Japão desenvolvesse muitos estilos de lutas, né? Professor, e qual foi a luta, né, que fez com que rompesse essa linha entre os países? A luta que conseguiu romper isso foi o judô, né? O judô foi responsável pela uma popularização das lutas pelo mundo, né? Pois foi a primeira luta a sair dos domínios do Japão. Por quê? Porque o professor Jigoro Kano, que foi quem fez o judô, ele tinha uma mentalidade de que o judô ajudava na formação do indivíduo, na educação do indivíduo. E ao educar o indivíduo, esse indivíduo se tornaria menos agressivo, logo ia contribuir com a sociedade, né? E quando ele percebeu que isso daí deu certo dentro do Japão, ele disse: eu tenho uma ideia nova, uma ideia boa, né? O que é que eu tenho que fazer agora? Expandir pelo mundo. Então, ele pegou seus alunos e foi dar cursos de judô nos outros países, sejam países europeus, sejam países da América, seja latino, seja América anglo-saxônica, né? Então, na América Latina, no Brasil, por exemplo, o judô chega nos meados de 1917, por essa época aí, onde foi se difundir mesmo com um aluno de Jigoro Kano chamado Mitsuru Moiga, né? E para uma luta ser um esporte, o que é que precisa? Primeiro, para uma luta ser um esporte, ela tem que ter as características de um esporte. E quais são essas características, professor? Primeiro, esporte tem que exigir competição. Para essa luta ser um esporte, ela tem que ter regras oficiais. O que são regras oficiais? São regras que sejam utilizadas no mundo todo. Em outras palavras, você tem que fazer a mesma luta aqui, tem que ser utilizada no Japão, na China, na Coreia do Norte, em qualquer local. Ele tem que seguir as mesmas regras. Por exemplo, futebol. O futebol ele é jogado com 11 jogadores aqui em Itabaianinha, como também ele é jogado com 11 jogadores no Japão. Assim também tem que ser as lutas, para ser esporte. E tem uma federação que organize. Então, tem que ter uma instituição, né, que organize as regras e que dê um curso de arbitragem e mantenha os árbitros para poder difundir esse esporte, né? Então, vamos ao nosso resumo, né? Primeiro, lutas são tudo aquelas disputas entre os oponentes e adversários usam de técnica e estratégia de desequilíbrio, mobilização ou exclusão de um determinado espaço, utilizando tanto ataque quanto defesa, né? Lutas são diferentes de brigas, primeiro porque lutas têm regras e regras de conduta e respeito ao adversário, já as brigas não têm. O que impera na briga é a sensação de defesa, né? O instinto de defesa, né? Daí eu citei dois exemplos, né? Um de briga e outro de luta, né?
surgiu por volta de 3.000 a.C., né? Os registros estão em estatuetas egípcias, né? No mundo, os países que mais desenvolveram lutas foram os países orientais. Por quê, professor? Uma, pelo seu difícil acesso, né? Se você notar, o Japão é um arquipélago, né? Outro, por ser um arquipélago e de difícil acesso, ele não tinha contato com outros países do mundo, e o conhecimento tardio da arma de fogo, né? Favoreceram para que desenvolvesse lutas, porque para uma tribo se defender da outra, ela tinha que aprender as lutas, e não só se a arma de fogo chegasse antes, talvez não tivesse desenvolvido tanto, né, lutas. Aí você poderia dizer, mas, professor, a China inventou a pólvora. Sim, a China inventou a pólvora, mas ela não inventou o revólver. Ela sabia da pólvora, sabia como queimar, né, mas não desenvolveu uma arma através daquela pólvora, né? A importância do judô. O judô é o esporte de lutas mais importante, eu acho que para o mundo, porque ele determina as regras e determina uma forma de conduta e de disciplina do usuário, né? E Jigoro Kano, que é o pai do judô, quando descobriu que era importante para aquela sociedade, ele resolve difundir pelo mundo, né? E depois eu falei para que um esporte, né? Uma luta seja um esporte, ela precisa ter competição, precisa ter regras que sejam utilizadas no mundo todo, né? E precisa de uma federação que organize as regras e as arbitragens, né? Professor, hoje a gente vai propor uma atividade de lutas para vocês. Professor, que atividade de luta vai ser essa? Atividade simples, né? Vocês vão se dividir em duplas, pode ser em casa, com seu irmão, com quem você quiser, vão se acocorar um de frente para o outro, com as palmas da mão rígida, né? Vocês vão tentar acertar as mãos do seu adversário ou acertar a região do peito com a palma da mão. Não pode acertar o rosto, nem tampouco entrelaçar, né, os dedos, né? Toda vez que eu acertar e ele desequilibrar e qualquer outra parte do corpo tocar no chão que não seja a sola do pé, será ponto para um. E aí vocês vão fazer essa atividade que é bastante interessante e prazerosa. Então, lembrando, é só bater, não pode entrelaçar, não pode acertar no rosto, só pode acertar na mão ou no peito. Se eu me desequilibrar e tocar qualquer parte do corpo que não seja o meu solado do pé, vai ser considerado ponto para o meu adversário. Logo, vocês estipulam quanto é que vai ser a partida. Uma partida de 5. Quem chegar 5 primeiro, troca as duplas. Certo? Então, esse é uma atividade que eu proponho. Então, para vocês, bons estudos. Um beijo do professor Fábio, um abraço, fique em casa e não aglomere, né? Então, um abração, pessoal.